A vida é um conto de falhas. Ele que é paulistano, engenheiro mecânico de formação, ciclista profissional, escritor e palestrante, Nestor explora os aprendizados de suas experiências de bicicleta pelo mundo como instrumento de aprendizado, transformação e autossuficiência. Com vocês, Nestor Freire. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Sebrae e a Fátima e toda a equipe do Sebrae pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Produzir uma palestra especialmente para vocês hoje. A vida é um conto de falhas. E nessa imagem que vocês estão vendo aqui no fundo, é uma das expedições que eu fiz de bicicleta pela Islândia. E se vocês repararem nessa imagem, ela tem um rasgo bem aqui no meio, que mostra exatamente isso, que é natural falhar. A vida, ela é um conto de falhas. Eu sei que a Fátima já me apresentou, mas eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Nestor Freire, tenho 56 anos, sou ciclista de viagem, escritor, palestrante e sou engenheiro mecânico de formação. Faz 11 anos que eu estou pedalando pelo Brasil, pelo mundo. Já rodei em torno de 77 mil quilômetros em 24 países. E aqui eu trago para vocês muito do aprendizado, né, que essa viagem de bicicleta ela proporciona para mim e para compartilhar com vocês. Eu tinha mostrado uma falha da placa tectônica da Islândia, naquela primeira foto, né? E a gente nessa sociedade pós-moderna que a gente vive, não sei se vocês já repararam, né? Mas é proibido falhar, né? Você tem que realmente acertar de primeira e sempre na mira, né? Então, assim, é proibido falhar. E para vocês com menos de 25 anos, vamos dizer assim, eu tenho uma coisa que está fazendo aniversário, inclusive de 25 anos, que é justamente o símbolo dessa sociedade que a gente vive, dessa sociedade pós-moderna que a gente vive, que é a droga que foi inventada justamente para a gente não falhar. E eu acho que, eu não vou citar a marca, mas eu acredito que vocês saibam do que eu estou falando. Esse aqui é o símbolo da não falha, né? Nós, com esse remedinho, com o remedinho azul, com a pílula azul, que não é a pílula da Matrix, é proibido falhar. E ai se você falhar, né? Ai se você falhar na hora H. Ai se você, naquele momento, titubear, falar assim, poxa, não deu para mim, né? É feio, né? Mas não deveria ser, porque a falha, como eu mostrei naquela primeira foto da Islândia, ela deveria ser natural. E aqui, temos aqui o símbolo da não falha, passando aqui o slide. E nessas andanças de bicicleta pelo mundo, eu trabalhei muitos anos na área comercial, na área corporativa, e eu sempre me perguntei uma coisa, né? Como é que dentro do processo de você trabalhar numa empresa ou você ter o seu próprio negócio, você consegue sair um pouco dessa matrix, vamos dizer assim, e viver alguma coisa que você se permite a falha, que você se permite errar,
né? E eu descobri, né, na viagem de bicicleta, que esse era uma opção para mim, né? Você sair um pouco do seu cotidiano, viver um pouco desse inusitado, viver um pouco dessa vida como ela é, e voltar com os ensinamentos. Então foi mais ou menos o estilo de vida que eu adotei nesse determinado momento, que era justamente sair um pouco desse mundo cotidiano, né, esse mundo de regras, e ir para um mundo onde você cria suas próprias regras, onde é permitido falhar, onde é permitido pensar. Daí, nesse momento, eu acabei empreendendo justamente viagens de bicicleta pelo mundo. E eu peguei emprestado aqui uma definição muito bacana do Sebrae de Santa Catarina, que fala justamente do empreendedor, a capacidade de que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Poxa, quando eu vi essa frase, falei, pô, essa frase tem tudo a ver comigo, né? Criar algo positivo para a sociedade, criar algo diferente, algo que, nesse contexto da viagem de bicicleta, eu pudesse trazer essa transformação, essa visão esporte bem diferente, né, para a vida. Isso que eu comecei a fazer, a trazer essa visão, né? E a pergunta que se vem logo em seguida, né? Qual que é o tamanho do seu medo em falhar numa nova jornada, né? Então, toda vez que eu empreendo uma nova viagem de bicicleta, eu acabo me fazendo essa pergunta, né? Qual que é o medo de falhar nessa nova jornada? E aqui eu trouxe para vocês uma frase bem legal, bem bacana, de um escritor americano chamado Campbell, Joseph Campbell, que ele fala justamente que a caverna onde você tem medo de entrar está o tesouro que você busca. Então, para você ter esse tesouro, para você ir atrás desse tesouro, você tem que, primeiro, entrar na caverna. E depois se permitir a falha. E isso é interessante porque esse medo, o medo ele não existe quando a gente está vivendo o momento presente, né? Eu estava ali atrás do palco, nervoso para entrar, mas aqui o medo desapareceu, né? Porque justamente eu estou vivendo o momento presente. E ele só existe, na verdade, quando você pensa no que você poderia viver, no que você poderia falhar, né? Então, agora aqui não existe medo. No aqui agora não existe medo. E eu fiz eu acabei elaborando uma equação muito interessante. Essa foto aqui que vocês estão vendo, ela foi tirada em 2014, no Caminho de Santiago, na Espanha. Vocês viram a conchinha do Caminho de Santiago lá atrás. E nessa foto tem algo muito legal aqui, porque essas bolsas vermelhas que eu levo aqui na lateral, a gente, em expedição de bicicleta, a gente chama de alforge, né? Nessas bolsas eu carrego tudo que vocês podem imaginar. Comida, roupa, itens de segurança, né? Tudo que precisa para você fazer uma viagem autônoma, uma viagem empreendedora. E eu notei, nessa época, que quanto mais peso eu levava, né, mais medo eu tinha, né? E talvez não dê para entender muito assim, mas eu separei 2 exemplos para vocês muito legais, né? Imagina que se eu tivesse medo de passar fome, eu levaria mais comida aqui. Ficaria mais pesado. Se eu tivesse medo de ficar com sede, eu levaria mais água. Se eu tivesse medo de ficar doente, eu levaria mais remédio. Se eu tivesse medo de passar frio, eu levaria mais casaco. Vocês podem ver que o peso é igual ao medo, né? Então, quanto mais medo você tem, né, mais peso você carrega dentro de você. Pessoal, isso é muito legal,
eu aprendi numa viagem, numa expedição de bicicleta, né, nessa expedição pela Espanha, mas, na verdade, isso daí serve para a vida, né? E fica a pergunta, né? Qual que é o medo da sua culpa? Né? Qual que é o peso da sua culpa? Né? Qual que é o medo de você dar liberdade para os seus filhos? Qual que é o medo de você mudar de emprego? Qual que é o peso da consciência em relação a isso? Então, isso é muito interessante porque, que nem eu falei para vocês, vale para a vida. Nesse próximo slide, essa é uma das viagens que eu fiz, né? Essa viagem ela durou em torno de 72 dias. Eu pedalei em torno de 7.200 quilômetros, né? Saindo de Porto Montt, que é no Chile, e chegando no Ushuaia, na Argentina, que é a última cidade do Hemisfério Sul. E logo depois eu peguei e fui para Nordcap, ficar na Noruega, é onde as estradas terminam. Nessa viagem aqui, eu escrevi um livro, lancei um livro, chamado Extremos do Mundo, né, que mostra justamente, que fala um pouco dessa trajetória, desses aprendizados que eu tive, e hoje eu estou compartilhando com vocês, da viagem de bicicleta, que são muito ricos. E foi uma viagem muito dura, né? E isso daqui, pessoal, não é um guia de viagem. Ele pode ser até usado como guia de viagem, mas na verdade ele não é um guia de viagem. Ele é uma série de aprendizados falados, narrados dia a dia, como se fosse um diário, onde eu mostro a vida como ela é vista em cima de um selim. Então, assim, são muitos aprendizados. E eu separei uma história aqui para contar para vocês. Na verdade, eu tenho várias histórias para contar para vocês, mas eu queria falar uma coisa antes que é muito legal, que é referente ao planejamento que foi dessa viagem. Vocês estão vendo aqui uma planilha absurda de viagem, super detalhada, onde eu apontei aqui tudo que poderia passar na viagem, né? Então, desde fase da lua, pôr do sol, nascer do sol, direção do vento, o piso que eu ia encontrar, de onde eu estava indo, para onde eu estava chegando, a distância, elevação, ou seja, uma planilha de viagem que, na verdade, não tem nada a ver com planejamento de viagem, né? Porque quando a gente fala em planejamento de viagem, eu sempre lembro desse cara aqui, ó, que eu acho que muitos de vocês conhecem, né? Nosso amiguinho, o Gato de Botas, do Alice no País das Maravilhas, ele falava algo muito bacana, né? E substituir toda aquela planilha de viagem só por uma única pergunta: aonde que eu queria chegar nessa viagem? E ele falava uma coisa muito legal, que quando você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve quando você não tem um destino final. Então, toda essa planilha de viagem, que não é planejamento, ela poderia ser substituída justamente por onde você quer chegar, né? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu medo de seu objetivo? Qual que é o seu medo, qual que é o seu peso, se quiserem, de falhar nesse objetivo, né? A vida é um conto de falhas. E continuando, né? Esse daqui foi um dos momentos mais interessantes dessa viagem, né? Aliás, quem conseguir falar essa frase aqui ganha um livro meu autografado, tá? Esse daqui é o nome desse lugar que eu parei na Dinamarca. Aqui aconteceu um negócio muito interessante. Eu estava na viagem, estava pedalando aos 20 quilômetros de Copenhague, mais ou menos, entre bosques, né? O interior da Dinamarca é muito bonito, né? E eu consegui me perder nessa viagem. Vocês imaginem, com aquela planilha que eu fiz, com tudo que eu planejei, né? Eu consegui me perder nessa viagem. Por quê? Porque é natural você se perder, é natural a sua falha, e é natural você retomar o caminho.
Num determinado momento, eu vi um homem de preto vindo de bicicleta na minha direção, e ele parou na minha frente e fez aquela famosa pergunta que eu ouço em toda viagem, né? De onde você vem, para onde você vai? E nessa pergunta eu fiquei meio embaraçado, né? Não sabia quem que era aquela pessoa. E ele falou para mim, olha, existe um monastério aqui pertinho, eu sei que você errou o caminho, né? Mas eu queria te levar para um monastério aqui pertinho, que tem umas freiras brasileiras que ficam em torno de uma colina. E eu achei aquilo tudo muito estranho, né? Porque, primeiro, a Dinamarca ela é um país completamente plano, ela não tem colina. É muito difícil você ter montanhas na Dinamarca. Tem algumas, mas são raras. E justamente o lugar que eu estava passando, a pessoa estava me falando que eu tinha montanhas por perto. Fiquei meio desconfiado, mas eu fui atrás do homem. Chegando lá, eu parei nesse lugar aqui, ó, que é um monastério de freiras, de frades, né? E quando eu entrei no monastério, um dos frades veio para mim e falou assim, poxa, a gente estava te esperando. Então, assim, era tudo muito estranho, né? Primeiro eu encontrei com uma pessoa que não falou que não... fez uma série de perguntas, falou que ia me levar numa colina e tal. E daí eu fui atrás do frade, eles me levaram para dentro do monastério, começaram a rezar uma missa, né? E eu ali participando da missa, e terminada a missa, eu fui agradecer as pessoas que estavam ali junto comigo, né? Os frades, as freiras, né? E eu cheguei para um dos padres e perguntei, puxa, olha, muito obrigado, só que eu gostaria de agradecer justamente a pessoa que me trouxe aqui, né? A pessoa que trouxe aqui por um erro no meio do caminho, né? E ele falou assim para mim, você veio aqui sozinho. Eu falei assim, não, eu estava no meio do caminho, encontrei uma pessoa, né? E a pessoa me trouxe aqui. Daí ele falou assim, você veio aqui sozinho, virou as costas e foi embora. Pessoal, eu não sei explicar isso que aconteceu, mas uma coisa eu sei explicar para vocês, que eu só vim parar aqui por causa de um erro, por causa de uma falha justamente no planejamento. A viagem continuou, ela continuou até o Cabo Norte, na Noruega, e eu poderia ficar contando aqui, tem mais umas 10 histórias dessas parecidas para contar para vocês, de coisas meio inexplicáveis, inclusive. Não temos tempo para isso, mas quem quiser conversar comigo atrás do palco depois será bem-vindo, né? Fiz uma viagem, planejei uma viagem em 2019, terminando a viagem essa que eu fiz para o Cabo Norte, na Noruega. Fiz uma viagem programei uma viagem para essa terra aqui, a Islândia, né? Aqui na Islândia, a minha ideia era dar a volta na ilha, e justamente em 2019 para 2020, vocês sabem, todos sabem aqui, porque estamos todos vivos, né? O que aconteceu, né? Aconteceu a pandemia, todas as fronteiras fecharam, né? E eu tive que dar de alguma forma, uma continuidade para o projeto, porque o projeto ele não podia parar. Meu trabalho, não podia parar. E eu comecei a perguntar para as pessoas, poxa, eu vou fazer alguma travessia pelo Brasil, né? Vou fazer... E as pessoas começaram a me dar ideias, né? Falaram assim, poxa, por que você não vai para Minas Gerais, você faz a Estrada Real? Por que você não vai para o litoral você faz todo o litoral brasileiro, né? Você sabe quando aquela ânsia, né, de você fazer realmente algo diferente, que fizesse diferença na vida das pessoas que estavam enclausuradas em casa. No avião, eu fui até o Oiapoque e fui descendo o Brasil por
9 estados, passei pelo Distrito Federal, e 6.475 quilômetros depois, e 72 dias, eu cheguei no Chuí, né? E os aprendizados dessa viagem foram inúmeros, né? Como eu falei para vocês, eu já pedalei 24 países, mas assim, eu sou brasileiro com muito orgulho, paulistano, e para mim é sempre muito prazeroso pedalar no Brasil. É sempre muito gostoso pedalar e contar a história de nós mesmos brasileiros. Então essa viagem eu acabei produzindo um livro dela, que é muito legal, que também não é um roteiro de viagem, mas ele traz, na verdade, os ensinamentos dessa aventura, né? Não gosto muito dessa palavra, dessa expedição de bicicleta pelo Brasil. A volta na ilha, né? E agora, em 2023, criar algo mais difícil, né? Então, assim, resolvi atravessar a Transamazônica. Pessoal, eu voltei da Transamazônica especialmente para fazer essa palestra para vocês. Faz uma semana que eu terminei essa viagem. E foi, sem dúvida, uma das viagens mais difíceis que eu já fiz em toda a minha vida, em toda essa carreira, né, de ciclista profissional de viagem, porque eu tenho várias coisas aqui para falar para vocês. Primeiro, que a gente não conhece nada sobre a Amazônia, absolutamente nada. Esqueça tudo o que você ouviu na mídia, a gente não conhece a Amazônia. E mais um detalhe, nem vai conhecer a Amazônia, porque é impossível conhecer a Amazônia. Quando eu cheguei lá, eu achei que as coisas fossem grandiosas, que os afluentes do Amazonas eram o Tapajós, Solimões Negro, Madeira, Xingu. O Amazonas, o rio Amazonas, ele tem 1.100 afluentes. Então, as coisas que eu vi lá, que eu achava que fossem grandes, elas não eram grandes, elas eram gigantes. A floresta é gigante e ela tem uma capacidade de regeneração incrível. As árvores, como toda a natureza que falha, as árvores elas caem no meio da floresta e a própria floresta ela se recompõe, porque a floresta ela se permite falhar, assim como nós deveríamos fazer também, se permitir falhar. Foi uma viagem incrível, né? Com várias histórias para contar. E essa foi a temperatura que eu peguei em uma das etapas que eu fiz na viagem. Acreditem, pessoal, isso daqui é verdade. Pedalar nessa temperatura é humanamente impossível. Então, quando você sai para pedalar, você tem que fazer escolhas, né? Ou você sai à noite e encontra onça, né? E não pega essa temperatura, né? Ou você sai de dia e morre de calor, né? Só para vocês terem uma ideia, eu consumia 1 litro de água a cada 10 quilômetros. Ou seja, se eu andasse 100 quilômetros, era mais ou menos uma média que eu andava por dia, 100, 90, eu consumiria 10 litros de água, né? E não é como aqui, estou com sede. Daí você vai lá no bebedouro, bebe água, vai lá onde compra água, você compra sua água. Não tem água toda hora, né? Então você tem que criar meios de sobrevivência. E uma das coisas mais bacanas, pessoal, que eu aprendi nessa viagem foi que tudo que vocês veem a respeito da floresta amazônica, sobre a Amazônia, não é sobre a floresta amazônica, porque
existem pessoas embaixo daquelas árvores gigantescas, daqueles bilhões de árvores que vocês veem na floresta, vocês veem alma ali. Almas que se adaptam, que se mostram sorridentes dentro daquela imensidão, daquele caos. E eu acabei fazendo uma frase, bolando uma frase que inclusive é para esse livro, que na verdade a gente não está falando sobre floresta, a gente está falando sobre pessoas que moram lá, pessoas que adaptaram a sua vida para viver de um jeito completamente diferente da gente. Pessoas que se permitem falhar naquela imensidão. E muitas vezes uma falha nessa imensidão da floresta, ela pode ser fatal. Pode ser com uma cobra, pode ser com uma onça, pode ser com a falta de água, pode ser com a falta de comida. Essa daqui foi minha última palestra que eu dei em Lábrea. Lábrea é a última cidade do Amazonas. E eu fiz uma palestra beneficente para as crianças lá da cidade de Lábrea, que é onde termina a Transamazônica. Essa viagem eu vou escrever um livro dela. E eu queria terminar essa fala para vocês, né, e falar para vocês que eu só estou aqui falando hoje porque realmente a maioria das coisas que eu planejei deram errado, inclusive nessa fala, entendeu? Muita coisa aqui foi improvisada, mas eu queria mostrar para vocês, terminar a fala com um poema bem bacana de um psicólogo já falecido, que chama Isami Tiba, que o meu filho, que faz teatro, fez exclusivamente para essa edição aqui do Sebrae. Tem áudio, não sei se vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo? Eu vou mostrar para vocês aqui o Guilherme, né, que é meu filho, recitando o poema. E hoje eu vou recitar um poema dando para ouvir? Do Isami Tiba. Porta. Há sempre uma porta. Uma porta para abrir ou para entrar. Porta para sair ou para fechar. Nem sempre há um caminho depois da porta. Nem sempre há uma porta no caminho. Há portas que levam ao infinito, outras que levam a lugar nenhum. Temos sempre a opção de abrir ou fechar a porta. Ou apenas ficar ali, olhando, sem ação ou reação nenhuma. O que tem atrás da porta? Algumas vezes sabemos o que vamos encontrar, outras temos medo de abrir, sair ou de entrar. Falta coragem para agir. É apenas uma porta, mas quantas coisas podemos encontrar? Quantos caminhos uma simples porta pode esconder? Deixem as portas abertas, fechem todas as portas. Entre, a porta está aberta. Não dá para entrar, pois a porta está fechada. O diabo fechou as portas. Deus colocou seus anjos à porta. Deus abriu as portas. Porta para entrar ou para sair. O que tem atrás da porta? Pessoal, foi feito especialmente para vocês recitado esse poema. E a pergunta que fica, né, é justamente essa. O que há atrás da porta? E qual que é o seu medo, ou peso, né, de abrir essa porta? E atrás da porta, inclusive, tinha essa igreja, naquela primeira foto que eu tirei. Mas, assim, pensa errado vocês se esse vídeo que eu fiz com ele não teve falhas. Parece que tudo é perfeito, né? Principalmente em rede social. Todo mundo é feliz, ninguém falha, é tudo belo. A viagem de bicicleta é uma maravilha, né?
Assim só vê lugares bonitos, pessoas legais, pessoas que não te querem o mal. Não é assim. Assim, esse vídeo que eu gravei com ele também teve várias falhas que eu vou mostrar para vocês. Ops, peraí. Perdão, pessoal, só um instantinho aqui que eu apertei o botão errado. Esse aqui já Hoje foi. Eu vou recitar um poema. Desculpa. Esse aqui já foi. Pronto, vamos ver se teve falha nesse incrível vídeo de 1 minuto que demorou quase um dia para ser gravado. Sim, essa palestra aí vai ser show de bola. Uma porta para abrir e outra para fechar. Nem sempre... ou de abrir ou de entrar. Peraí, vamos de novo. Temos sempre a opção de abrir ou fechar a porta. Eu pulei uma boa parte. Outra para entrar. Nossa, sair para entrar. O que tem atrás da porta? Essa eu dei uma bela improvisada. Você viu que eu dei uma escorregada ali? No meio? Nem sempre sabemos o que vamos encontrar depois da porta. Não, peraí, vamos fazer de novo. Eu errei. O que tem atrás da porta? Caralho, eu falei tudo! Esse é o Guilherme, meu filho de 23 anos hoje. Mas é isso que eu tenho a dizer para vocês, que a vida é um conto de falhas. Obrigado pela oportunidade e será um prazer conversar um pouco mais com vocês atrás aqui do palco. Estou à disposição, todas as redes sociais aqui possíveis e imaginárias. Obrigado, Fátima. Obrigado a toda a equipe do Sebrae e, se Deus quiser, até a próxima. Tchau. Conseguiram aí fazer analogia com o empreendedorismo, né? Sim. Porque, na verdade, empreender é isso. Exatamente. Muitas falhas. Eu espero que eles tenham gostado e muito obrigada mais uma vez. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Sebrae deu, né? E estamos aí para compartilhar e contribuir. Tchau, tchau. Nunca pensei em ter meu próprio negócio, até que eu fui no